Tá? Então, hoje a gente vai começar a falar de membros superiores. Tá? Então, assim, ó, quando a gente fala de anatomia dos membros superiores, eu vou fechar a minha tela aqui. Vou deixar aberto assim, não tem problema. Tá? Quando a gente fala de anatomia dos membros superiores, de sistema muscular, o que a gente tem que levar em consideração, tá? Quando a gente está olhando aqui só para membros superiores de músculo? É que a gente tem três grupos musculares que são muito importantes aqui de membros superiores. E tá aí que a gente vai separar por grupos musculares. Então, assim, antes de sair decorando e falar assim, poxa, Felipe, quando eu estou estudando lá e tudo, como é que eu faço para saber se o músculo é estático, se o músculo é dinâmico, se o músculo é estabilizador, qual é a função principal do músculo? Eu acho que a gente discutiu isso lá no primeiro dia, que eu falei para vocês que um músculo ele pode ser mais concêntrico, ele pode ser mais isométrico, ele pode ser mais excêntrico. Por maior que seja a função do músculo, quando a gente está estudando no livro de anatomia, ele só aparece assim, origem, inserção, ação, vascularização, né, ou irrigação e inervação. Beleza. O que nos livros de anatomia eles levam em consideração como origem? Então, eles levam em consideração como origem sempre o ponto de inserção proximal. Beleza. Ah, Felipe, mas e se o músculo estiver trabalhando em cadeia cinética fechada? Inverte. Né? Mas a gente discutiu isso, que o músculo ele pode estar trabalhando tanto trazendo a origem para a inserção, quanto trazendo a inserção para a origem. Tá? Então, isso aí pode variar muito de acordo com o tipo de trabalho muscular. Se você está trabalhando, por exemplo, em cadeia cinética aberta, se você está trabalhando em cadeia cinética fechada. Né? Exemplo disso, quando a gente trabalha quadríceps no agachamento, por exemplo, com a barra, ou com a barra livre, ou com a barra fixa, o que acontece? Toda vez que eu estou trabalhando quadríceps no agachamento, o meu pé está fixo, então eu estou trabalhando em cadeia cinética fechada. Toda vez que eu estou trabalhando quadríceps, fazendo cadeia extensora, por exemplo, a cadeira extensora, perdão, eu estou trabalhando quadríceps em cadeia cinética aberta, ou seja, o meu joelho está parado e o meu pé está se movimentando, se deslocando. Então, o que acontece de diferente? Nos dois casos eu estou tendo um encurtamento do músculo, só que eu estou tendo um encurtamento nesse sentido e no outro eu estou tendo um encurtamento nesse sentido. E aí você ainda pode perguntar, Felipe, eu posso trabalhar sem ponto fixo? Também pode. Eu posso trabalhar, por exemplo, abdominal. Eu posso trabalhar musculatura abdominal puxando a perna, ou seja, levantando a sínfise púbica. Por quê? Porque o reto abdominal ele se insere na sínfise púbica e no ramo púbico superior. Mas eu também posso trabalhar fazendo flexão de abdômen, ou seja, flexão de tronco. E aí, quando eu estou abaixando o meu tronco, eu estou aproximando o ponto superior, né, a inserção superior da inserção inferior. Se eu estiver levantando, por exemplo, a perna, eu posso estar aproximando o ponto de a inserção inferior da superior. Felipe, se eu estiver fazendo as duas coisas, eu faço a flexão de tronco e ao mesmo tempo eu puxo a perna, eu faço isso. Tá? Então a gente pode ter ponto fixo proximal, ponto fixo distal ou nenhum ponto fixo. Depende sempre do objetivo do trabalho de vocês. Então sempre guardem isso. Tá? Todo músculo é uma estrutura dinâmica. Tá? E o funcionamento desse músculo ou a atividade desse músculo vai depender diretamente do tipo de estímulo e da qualidade de estímulo que a gente dá para esse músculo. Então, voltando aqui, quando a gente fala de membro superior, a gente tem três classificações, por exemplo, de músculo. Primeiro, os músculos que a gente chama de estabilizadores. Só que estabilizadores da escápula. Tá? Então, assim, a gente tem músculos estabilizadores da escápula. Felipe, esses músculos fazem movimento nos membros superiores? Não. Por que não? Porque, na verdade, a função deles é estabilizar a escápula. Então, se eles são músculos estabilizadores da escápula, o que vocês têm que lembrar? Nenhum músculo estabilizador da escápula gera movimento em membro superior. Então, exemplo, músculo trapézio, a gente vai ver depois. O trapézio tem fibras superiores, tem fibras médias, tem fibras inferiores. Felipe, mas ele não gera movimento de elevação do ombro, depressão do ombro. Beleza, ele gera movimento no ombro, mas ele não gera movimento nos membros superiores. Por exemplo, ele não gera movimento de flexão, de extensão, de adução, abdução, rotação interna e rotação externa. Ele gera movimento de deslocação da escápula, tá? Ou seja, ele vai deslocar a escápula no espaço.
vai deslocar a escápula para cima, vai deslocar a escápula para baixo, vai deslocar a escápula para dentro, beleza. Mas ele vai gerar movimentos na escápula. Tá? Então, os estabilizadores da escápula, eles são extremamente importantes quando a gente fala de trabalho de musculatura de membro superior. Por que eles são extremamente importantes? Porque toda vez que eu preciso de um ponto móvel, então vou botar aqui. Opa, deixa eu botar a caneta aqui. Olha o que acontece aqui, ó. Botei uma regrinha aqui para vocês. Ponto fixo e ponto móvel, tá? Isso a gente aprende, fala muito em técnicas, tá, de fisioterapia, principalmente na técnica de liberação, de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Olha o que acontece. Quando eu tenho, por exemplo, dentro da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá, uma facilitação que eu quero facilitar o trabalho de um músculo, o que eu faço para facilitar o trabalho de um músculo? Eu gero um bom ponto fixo. Quanto melhor for o teu ponto fixo, então se eu tenho um bom ponto fixo, maior vai ser a potência de força que você vai conseguir gerar no músculo para deslocar o seu ponto móvel, tá? Então, isso aqui, uma coisa é completamente interdependente da outra. Olha um exemplo básico disso, né? O que é mais fácil? A gente, quando vai fazer, por exemplo, vamos fazer uma competição, então, de braço de força, né? De queda de braço. Na queda de braço, então, o que acontece? Quem tem mais força? Eu tenho mais força se eu tiver um lado aqui e o outro lado segurando em alguma coisa, tiver um ponto fixo e me der um apoio, pode ser aqui, pode ser nas costas, pode ser em qualquer lugar, ou eu tenho mais força se eu colocar uma mão para trás e disputar só com o outro braço. Vocês já fizeram essa experiência? Sim ou não? Sim. Não. Onde que tem mais força? Adriano? Na onde você tem o apoio. Quando você está segurando em alguma coisa, não é isso? Sim. Então você pode ver que, por exemplo, que disputas de queda de braço, tem competição lá na faculdade, por exemplo, teve competição nos jogos lá, tem competição de queda de braço. Na competição de queda de braço, um braço está lá competindo, enquanto o outro ele tem um pino lá de ferro para a pessoa segurar. O que isso aqui faz, ou qual é a vantagem do ponto fixo? Gera irradiação de forças. Felipe, como assim gera irradiação de força de um músculo para o outro? Gerar irradiação significa recrutar sinergistas. Ou seja, toda vez que eu tenho um bom ponto fixo, eu tenho mais músculos trabalhando com o mesmo objetivo. Isso é uma vantagem gigantesca quando a gente pensa, então, em trabalho muscular. Por quê? Eu dei esse exemplo para vocês lá no começo, lá na aula passada. Quanto mais gente estiver trabalhando com um objetivo em comum, ou seja, quanto mais músculos estiverem trabalhando, e nesse trabalho, então, eles estiverem de forma harmônica, dividindo a força, ou dividindo a tensão, dividindo a resistência, todos eles têm que trabalhar um pouco menos. Então, você diminui o trabalho muscular por cada músculo. Por quê? Porque, na verdade, eu estou dividindo. Então, hoje a gente tem aqui o Adriano, o Thiago, a Rayane, a Jéssica, a Adela, o Flávio, a Maiara. O que acontece? Se a gente vai disputar alguma coisa e está todo mundo junto, quanto mais gente tem, mais força a gente tem. Tá? Agora, se eu estou só eu, Adriano e o Thiago, o que acontece? Eu tenho menos gente, consequentemente, se eu tenho menos gente, eu tenho menos força. Independentemente se eu tenho agonista, antagonista, sinergista. Eu estou falando de sinergistas. Felipe, mas e se eu estiver recrutando mais um músculo do que outro? Isso aí é outro problema. Tá? O grande lance da reabilitação e do treinamento, se eu estiver pensando em funcionalidade, quanto mais músculos trabalharem ao mesmo tempo, mais harmônica vai ser a sua contração, consequentemente, mais harmônico vai ser o seu movimento. Tá? Então, primeiro grupo de músculos que eu estou passando aqui para vocês, então,
são os músculos estabilizadores da escápula. O que vocês têm que lembrar dos músculos estabilizadores da escápula? Se eles são músculos estabilizadores da escápula, eles são músculos, então, responsáveis por gerar bom ponto fixo da escápula. Então, eles não geram movimento nos membros superiores. O máximo que eles geram é movimento de escápula. E quais são os movimentos que a escápula faz? A escápula faz elevação, faz depressão, faz abdução, faz adução e ela ainda faz protração, que é quando a gente tem uma escápula se aproximando da outra, ou retração, desculpa, retração, que é uma escápula se aproximando da outra, e protração, quando a gente tem as duas escápulas se afastando. Mas se eu estou pensando em membro superior, eu estou pensando, os estabilizadores da escápula fazem o que quando eu estou contraindo, então, ou quando eu estou trabalhando membros superiores? A escápula é, na verdade, o meu ponto fixo. Tá? Então, a escápula vai ser o meu ponto fixo. E se eu tenho músculos escapulares fortes, eu tenho um bom ponto fixo. Se eu tenho um bom ponto fixo, consequentemente, eu dou suporte para toda a minha musculatura do membro superior trabalhar. Se tiverem dúvida em relação a isso, tá? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Muitas vezes eu chego e vejo um cara na academia trabalhando bíceps, trabalhando tríceps, trabalhando flexores, extensores de punho, e o cara não faz trabalho de musculatura estabilizadora. O cara não malha costas, por exemplo. Se ele não malha costas, se ele não malha romboide, se ele não malha redondo, se ele não fortalece esses músculos, eu estou falando isso, Felipe, mas você está dando um exemplo de academia. A mesma coisa serve para a minha reabilitação. Se eu quero ganhar força para flexão de cotovelo, para extensão de cotovelo, para flexão de punho, para extensão de punho, eu tenho que partir do princípio que eu tenho que primeiro fortalecer o tronco da minha árvore. Ou seja, eu tenho que primeiro fortalecer e dar estabilização para essa musculatura. Então, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar tronco, trabalhar cinturas, para depois trabalhar a periferia. O próprio estudo de anatomia, se a gente para prestar atenção, o próprio estudo de anatomia ele sempre é crânio caudal, médio lateral. Quando eu vou estudar, então, eu estudo do crânio para o pé, depois eu estudo do centro, né, ou do meio, de medial para lateral. Quando eu vou fazer o meu trabalho de reabilitação, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, primeiro, eu vou ter que trabalhar a reabilitação desses músculos, então, que são proximais, para depois gradativamente chegar nos distais. Felipe, qual a vantagem disso? A vantagem é que só trabalhando o proximal, você já potencializa o ganho que você tem no distal. Quando você vai para o distal, fica muito mais fácil de você trabalhar o distal. Por quê? Porque o distal agora tem um ponto fixo. É como se eu estivesse, então, disputando a minha queda de braço, mas na minha queda de braço, agora, em vez de eu estar disputando com a mão para trás, eu estou segurando em alguma coisa. Então, se eu tenho um ponto fixo, eu passo a ter muito mais força. Tá? Então, essa é a função então, de todos os músculos que a gente chama de estabilizadores da escápula, que a gente vai ver, então, romboide maior, romboide menor, trapézio superior, médio, inferior, os redondos, paravertebrais, são vários músculos, na verdade, que a gente tem como função aí de estabilizar e de trabalhar tanto na postura quanto de estabilização de escápula. Se alguém tiver dúvida aí, vai parando, vai perguntando, tá? Depois, segundo grupo. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar, então, são os estabilizadores da escápula. Segundo grupo que a gente vai estudar é um grupo que vocês conhecem ou deveriam conhecer muito bem, né? Felipe, por que a gente deveria conhecer muito bem? É um grupo que é chamado de manguito rotador. Aí no manguito rotador entra o supraespinhoso, o infraespinhoso, o subescapular, o redondo menor, e alguns autores, tá? Eu vou colocar aqui uma observação, porque nem todos os autores consideram, mas alguns autores consideram também como um dos músculos do manguito rotador a cabeça longa do bíceps braquial. Então, quando a gente pensa em manguito rotador, esse manguito rotador, então, ele é formado por um grupo de músculos estabilizadores
Mas eles não são estabilizadores da escápula, eles são estabilizadores da glenohumeral. Ou seja, eles são estabilizadores da principal articulação do complexo do ombro, que é a nossa articulação glenohumeral. Felipe, como é que eu tenho que lembrar desses músculos, então? Por que eles são tão importantes? Vocês vão observar o seguinte, ó. Todos os músculos que formam, então, o manguito rotador, supraespinhoso, ele tem origem na fossa supraespinhal, aí ele sai da fossa supraespinhal, passa por um espaço que é chamado de espaço subacromial, ou seja, passa por baixo do acrômio e se insere no tubérculo maior do úmero. Ou seja, o supraespinhoso, ele abraça a cabeça do úmero. Então, todo mundo que abraça a cabeça do úmero faz o quê? Gera uma estabilidade do úmero na escápula. Ou seja, eu consigo gerar uma estabilização da cabeça do úmero na cavidade glenoide. Isso é muito importante, eu já vou falar para vocês o porquê que isso é tão importante. Depois, eu tenho o infraespinhoso, ó, que tem origem, então, na fossa infraespinhal, dá a volta e se insere no tubérculo menor, lateralmente. Só que esse infraespinhoso, quando a gente pega a função dele, por exemplo, Felipe, qual é a função do infraespinhoso? O infraespinhoso, ele vai aparecer lá como função, é agonista na rotação externa de ombro, beleza? Ah, mas ele é o principal, o motor primário, ou o principal responsável pela rotação externa de ombro? Sim. Mas qual a principal função dele? Estabilização da glenohumeral, assim como todos os outros, ó. Subescapular, como o próprio nome já fala, subescapular, ele sai da fossa subescapular, que fica na parte anterior da escápula, né? Ele dá a volta, passa por baixo da axila e se insere na porção anterior do úmero, né? Na porção proximal e anterior do úmero. O que ele faz? Rotação interna. Então, o subescapular é antagonista do infraespinhoso e o subescapular é o motor primário, ou seja, o agonista, né, o principal responsável pela rotação interna de ombro. Então, ele é muito importante. Mas mais importante do que isso é que o subescapular, assim como todos os outros, ele compõe o grupo que é chamado de manguito rotador. Nunca esqueçam isso. Tá? Então, manguito rotador nada mais é do que o grupo de músculos que estabiliza, tá, a glenohumeral, ou seja, a cabeça do úmero na cavidade glenoide. E a gente ainda tem o redondo menor. Tá? O redondo menor, então, ele sai da borda lateral da escápula e abraça lateralmente a cabeça do úmero, porque ele se insere também no trocânter menor e na crista do trocânter menor, então ele dá uma abraçada. Tudo isso que eu estou falando para vocês, de origem e inserção, a gente vai ver daqui a pouquinho, a imagem do músculo vai ficar mais fácil para vocês levarem em conta, tá? Mas assim, o que eles têm em comum? Abraça a cabeça do úmero, 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 peraí, e abraça a cabeça do úmero. Então, todos eles abraçam a cabeça do úmero, tá? Então, qual é a grande função, então, de qualquer um desses músculos? Eles abraçam a cabeça do úmero e esse abraçar a cabeça do úmero faz com que eles deem estabilidade para a articulação glenohumeral. Então, quando eu penso em função do manguito rotador, eu estou falando de músculos que têm função dinâmica. O que seria a função dinâmica? Supraespinhoso, ele inicia a abdução do ombro. O infraespinhoso é o agonista na rotação externa de ombro. O subescapular é o agonista na rotação interna de ombro. O redondo menor, ele é sinergista na rotação externa de ombro. E a cabeça longa do bíceps braquial, ou porção longa do bíceps braquial, nada mais é do que a porção do bíceps braquial que tem sua origem no tubérculo supraglenoidal, ou seja, ele sai do tubérculo supraglenoidal, abraça a cabeça do úmero e desce, até encontrar então com a porção curta que sai do processo coracoide da escápula. Então essa porção que sai do processo coracoide da escápula anteriormente à porção curta, ela não abraça a cabeça do úmero. Consequentemente, os autores não consideram a porção curta como sendo manguito rotador. Felipe, se cai numa prova de vestibular, se cai numa prova de ENAD, se cai num concurso público, quais são os músculos do manguito rotador? Eu lembro desses quatro, tá? Supraespinhoso,
infraespinhoso, subescapular e redondo menor. Gravem esses músculos para sempre, para a vida toda de vocês. Por quê? Porque isso cai em tudo quanto é concurso, tá? Agora, se dentro das opções tiver cabeça longa do bíceps braquial, aí gera dúvida, tá? Por quê? Porque alguns autores consideram, outros não. Felipe, a única resposta certa, ou que pode ser certa, é essa resposta aqui, que inclui a cabeça longa. Por quê? Porque todas as outras aparecem algum outro músculo que não é do manguito. Aí você vai considerar isso aqui, esses 5, tá? Que biomecanicamente formam isso. Mas, de forma conceitual e as literaturas mais antigas consideram só os 4 músculos. Até aqui, tranquilo? Qualquer coisa, se não quiser falar, manda um joinha aí no chat aí que eu vou acompanhando vocês só para saber se está tudo certo e tá aparecendo. Ok. Tranquilo. Okay. Tranquilo. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo moleza até aqui? Até agora tá tranquilo. Aham. Então, beleza. É assim, muita revisão de muita coisa que vocês já viram, só que agora a gente está vendo um pouquinho de forma diferente, tá? E um pouquinho mais aplicado, e se vocês tiverem dúvida também, vocês vão parando e vão perguntando. Qual é a grande dificuldade de anatomia? A grande dificuldade aqui é se vocês tentarem decorar músculo tal, né? Assim, a partir do momento que você tem aquela aula que é assim, músculo, supraespinhoso, origem, fossa supraespinhal, inserção, tubérculo menor do ombro, ação, inicia primeiros graus de abdução do ombro, inervação, nervo torácico. Pô, aí, cara, o que que acontece? Você fica, decora, pô, mas são 600 e poucos músculos, 660, 670, sei lá, músculos no corpo. Vocês vão decorar isso para todos? Ou seja, qual é a aplicabilidade disso? Será que o supraespinhoso ele está atuando sempre com uma função de abdução? Agora, quando a gente vai testar o músculo, a gente testa ele em abdução. Agora, será que ele atua no nosso dia a dia como abdutor? Ou será que ele atua muito mais em contração? Ou será que ele atua muito mais em contração isométrica, dando sustentação para a cabeça do úmero? Essa é a grande questão. Então, quando a gente para pensar, então, no supraespinhoso, em todos os músculos do manguito, eles trabalham primariamente estabilizando a cabeça do úmero, sempre gerando estabilização da cabeça do úmero. Isso é o mais importante que vocês têm que lembrar, né, e que vocês têm que guardar aí para vocês. Tranquilo? Então, ó, primeiro grupo de músculos que a gente viu, tá? Quando a gente pensa em membro superior. Então, se a gente está falando de membro superior, a gente tem que pensar em 3 grupos musculares. Primeiro, músculos estabilizadores da escápula. Não interferem no movimento dos membros superiores. Segundo, músculos estabilizadores da glenomeral. Se eles são estabilizadores da glenomeral, o que eles fazem? Geram estabilização na glenomeral, ou seja, dão estabilidade para a articulação do ombro, a principal articulação do ombro, né, que é uma articulação esférica, a articulação mais móvel do nosso corpo. E, ao mesmo tempo, então, se eu tenho essa estabilidade de glenomeral, consequentemente, eu potencializo, então, a função dos meus músculos, que a gente vai falar, então, agora, dos meus músculos dinâmicos. Felipe, o que seria um músculo dinâmico de membro superior? Músculo dinâmico de membro superior são aqueles músculos que têm a função básica, tá, de gerar movimento. Ele não está preocupado, ele não tem nenhuma função ou nenhuma responsabilidade sobre estabilização. A função dele é gerar movimento. Então, ó, gerar movimento em membros superiores. Pode ser mais proximal ou pode ser mais distal. Exemplo desses, ó, porção curta do bíceps braquial ou tríceps. Por que isso? Porque esses músculos, então, eles não têm função de gerar estabilidade, eles têm função de movimento. Felipe, qual é a função da porção curta do bíceps braquial? Se ela é a porção curta, ela é uma porção monoarticular. O que essa porção curta do tríceps braquial, do bíceps braquial faz, então? Flexão de cotovelo e supinação. Tá? Felipe, o que o tríceps braquial faz?
Se eu estou falando da porção longa, o tríceps braquial, porção longa, ele é biarticular. Então, ele faz extensão de ombro e extensão de cotovelo. Por quê? Porque ele sai do tubérculo infraglenoidal, então, consequentemente, ele tem movimento no ombro e ele tem movimento no cotovelo. Só que a extensão de ombro dele é uma função muito pequena. Então, ele é sinergista na extensão de ombro e ele é agonista na extensão de cotovelo. Isso o tríceps braquial, porção longa. Só que o tríceps braquial, como o próprio nome sugere, ele tem 3 ventres. Então, tem porção longa, porção medial e porção lateral. As outras porções, medial e lateral, do tríceps braquial, o que elas fazem, então? Essas outras porções do tríceps braquial, na verdade, elas são as responsáveis pela extensão do cotovelo. Então, elas são porções agonistas na extensão do cotovelo. Tá? Então, se eu for parar para ver, eles são músculos que têm função só dinâmica. Agora, uma curiosidade para vocês aqui, só para a gente gerar uma curiosidade. Vocês lembram dos tipos de fibra muscular? Fibra do tipo 1, fibra do tipo 2A, fibra do tipo 2B? Não. Mais ou menos. Então, vamos ver. Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. O que acontece? Dentro de qualquer músculo estriado esquelético, eu tenho 3 possíveis tipos de fibras musculares. A Flávia botou um link aí para alguma coisa. O que é isso? Foi sem querer, desculpa. Não esquenta a cabeça não. É porque hoje em dia a gente morre de medo de clicar em link de qualquer coisa e ser direcionado para alguma coisa. Mas beleza. Então, olha só. Quando eu estou falando de fibras musculares, então, o que a gente fala, então? Eu estou falando do tipo de trabalho que o músculo faz, tá? Então, de forma mais resumida, tá? Ou de forma mais resumida mesmo. É como se o tipo de 1 fosse o aeróbico e o 2B fosse o anaeróbico. O que significa ser aeróbico? Maior quantidade de oxigênio, maior resistência à fadiga, ou seja, tem todas as funções, né? Maior duração de contração, ou seja, as contrações têm maior durabilidade. Então, esses músculos aeróbicos, eles são o quê? Eles são estabilizadores. E toda vez que eu vejo um músculo, por exemplo, que ele é predominantemente tipo 1, o que significa? Felipe, o meu músculo é predominantemente tipo 1. Tá? Se ele é predominantemente tipo 1, significa que ele tem muito mais resistência do que potência, do que velocidade. Quando eu falo de músculo do tipo 2B, eu falo dos músculos anaeróbicos. O que eles têm? Se eles são anaeróbicos, ele tem pouco oxigênio, muita velocidade, muita potência, porém baixa resistência. E os músculos do tipo 2A, eles são mistos. Ou seja, eles têm um pouco de resistência e um pouco de potência. Quem são esses músculos aqui, então, do tipo 2A? Os músculos do tipo 2A, eles são principalmente os músculos da marcha. Por que músculos da marcha? Porque os músculos relacionados à marcha, eles têm que ter potência, mas ao mesmo tempo eles têm que ter resistência. A marcha é o movimento que a gente mais faz no nosso dia a dia. Então, quando a gente for estudar membros inferiores, vocês vão perceber isso. Agora, quando a gente pensa em membros superiores, nos membros superiores a gente não faz tanto movimento no nosso dia a dia. Só que todo movimento que a gente faz, ele exige mais velocidade, mais habilidade motora e mais potência. Por isso, eles são classificados, então, na maioria dos casos, como fibras 2B. Só que qual é a desvantagem de ser 2B? Beleza, eu tenho menos oxigênio, aí eu faço metabolismo anaeróbico. Só que eu tenho mais velocidade e mais potência.
Consequentemente, no membro superior, eu vou ter uma facilidade para gerar hipertrofia. Hipertrofia do bíceps, hipertrofia do tríceps, qualquer coisa, beleza? Agora, se eu estiver pensando, então, em resistência, eles são muito pouco resistentes. Então, olha o que acontece. É muito mais fácil eu fadigar e eu estressar membros superiores, musculatura de membro superior, do que musculatura de membro inferior. É muito mais fácil eu estressar um tendão de um músculo de membro superior do que um tendão de um músculo de membro inferior. Por isso, a gente tem muita lesão de ombro, muita lesão de cotovelo, né? As epicondilites, epicondilite lateral, epicondilite medial, síndrome do túnel do carpo. A gente tem uma tendência de ter uma lesão muito maior nisso. A gente satura esses músculos de membro superior de forma muito mais rápida. Então, se eu for fazer na academia, por exemplo, um fortalecimento de bíceps, você pode trabalhar com uma carga máxima, você sai da academia, às vezes você sai da academia sem conseguir nem levantar o braço. Agora, se você for fazer um fortalecimento de membro inferior, você pode trabalhar na academia com carga máxima, mas ao mesmo tempo você sai da academia andando, você não sai numa cadeira de rodas. Ou seja, apesar de eu sair com a minha musculatura dolorida, ou seja, apesar de eu ter trabalhado muito, eles são músculos mistos, então eles não fadigam com tanta facilidade. É por isso que aqueles caras vão na academia, eles conseguem ficar gigantes em cima, mas se o cara tem a perna fina, ele nunca vai ficar com a batata da perna grossa. Por quê? Porque o músculo, né, os músculos da perna, o gastrocnêmio, solear, o tríceps sural, de forma geral, eles são mistos. Então, a função deles, o tipo de fibra predominante deles é 2A e 1. Então, eles são fibras de resistência. Então, qual o movimento que a gente mais faz no nosso dia a dia? Marcha. Então, se eu ando o tempo todo, eu não adianta querer hipertrofiar. É a mesma coisa que você vê. Se o cara vai na academia e ele quer ganhar massa muscular, dificilmente ele fica lá no aeróbico, faz esteira, faz corrida, alguma coisa. Ele faz só anaeróbico. Por quê? Porque o anaeróbico gera modificação, estresse muscular e, consequentemente, hipertrofia. Agora, se o cara quer ganhar resistência, ele faz aeróbico. Se o cara está fazendo um treino misto, ele não quer ficar nem gigante, ele quer só ficar definido, nem hipertrofiar muito, mas ele quer ganhar resistência também, aí ele faz as duas coisas, ele cicla, né, o treino dele aeróbico e anaeróbico. Do mesmo jeito as nossas fibras musculares. Felipe, mas hoje a gente vai ver membros superiores, tranquilo. Só que mesmo nos membros superiores, eu tenho, né, fibras do tipo 1, do tipo 2A e do tipo 2B. Existe a possibilidade de eu substituir um músculo que é de resistência por um músculo que é de potência. O que vocês acham? Tem como fazer um treinamento, por exemplo, para um músculo que é predominantemente de potência e deixar ele mais resistente? Eu acho que tem. Como? Aumentando a carga? Aumentando a carga, não. Se eu quero transformar um músculo de potência em mais resistência, eu aumento a repetição. Então, olha só. Por exemplo, o bíceps braquial. Se eu quero gerar hipertrofia, eu vou trabalhar com uma carga máxima. Eu trabalho 3 séries de, no máximo, 8 a 12 repetições. No máximo, estourando. O cara tem que chegar na 10ª repetição da série, já fadigando, não aguentando levantar e com o cara ajudando ele. Depois do treino de carga máxima para hipertrofia, normalmente o músculo fica saturado e o cara não consegue nem levantar, né? Nem dobrar o cotovelo direito. Parece que o braço está pesado. Ele sai da academia todo fortinho, todo inchadinho. Por quê? Por causa do tipo de estímulo que ele deu. Agora, eu posso pegar o mesmo exercício do cara, diminuir o peso e trabalhar com uma série de 15 repetições. Felipe, eu estou trabalhando 5 séries de 15 repetições. Vai hipertrofiar? Não. Ué, mas não vai hipertrofiar, mas eu não estou trabalhando músculo? Tá. Você está trabalhando músculo, você vai ficar mais forte e, ao mesmo tempo, você vai ficar mais resistente, mas você não vai gerar hipertrofia. Tá? No caso aí, a gente tem 2 tipos de aumento de função muscular, tá? Que é o de hipertrofia e o de hiperplasia. Então, no caso, em vez de você gerar uma hipertrofia, você vai gerar uma hiperplasia. Você vai gerar aumento de músculo, mas aumento de músculo relacionado à função do músculo.
Então você vai perceber que você sai dali muito mais forte. O cara que desce da esteira, por exemplo, ele tem uma sensação completamente diferente do cara que faz um treino de carga muito pesada. Fiz um treinamento de carga máxima de agachamento. Qual é a sensação que eu tenho pós-treino? Pós-treino, eu saio do treino, parece que eu não consigo nem andar direito. Por quê? Porque a minha perna pesa, fica tudo pesado, porque eu saturei o músculo. Qual é a sensação que o cara tem depois de fazer um treino de meia hora correndo na esteira? A sensação é que ele desliga a esteira e parece que a perna dele quer continuar correndo. Ou seja, parece que está mais leve. Então, quando você treina com o objetivo de resistência, a sensação final é uma sensação de leveza. Por quê? Porque você está facilitando. Quando você treina com o objetivo, então, de hipertrofia, a sensação final é uma sensação de peso. Mas por que isso? Porque ele é próprio, ele vai ter que gerar uma lesão do músculo, para depois gerar um processo de cicatrização, para depois, consequentemente, gerar um processo de hipertrofia. Então, todo músculo pode ser resistente ou potente. O que vai modificar? É claro que eu tenho as predominâncias. Membro superior é predominantemente potente. Membro inferior é predominantemente resistente. Mas, como o músculo tem uma capacidade adaptativa, e eu falei para vocês então que o músculo é a estrutura ativa do nosso aparelho locomotor, todo músculo, dependendo do estímulo que você dê, ele tem a capacidade, então, de adaptar aquele estímulo, tá? Ou seja, um estímulo de resistência ou um estímulo de potência com o que você está dando. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando um músculo com resistência, eu posso adaptar esse músculo. Então, eu posso pegar um treinador de 5 km e treinar ele para correr uma maratona. Só que o treinamento vai ser diferente. A partir do momento que eu dou um estímulo adequado para esse indivíduo, ele vai se adaptar àquele estímulo. Então, a adaptação ela é sempre relacionada à qualidade do estímulo. Quanto melhor for a sua qualidade do estímulo, maior vai ser ou melhor vai ser a sua adaptação. Se eu pego um cara que é maratonista e quero treinar ele como velocista, eu mudo todo o treinamento dele. A partir do momento que eu pego o treinamento desse cara e mudo todo o treinamento dele para correr 5 km ou para correr 200 metros, 400 metros, o que eu vou ter que fazer? Ganhar força, ganhar potência, só que à medida que eu vou ganhando força e ganhando potência, eu vou perdendo o quê? Eu vou perdendo resistência, tá? Então é muito importante vocês saberem que todos os músculos estriados esqueléticos têm essas 3 fibras. É claro que em alguns segmentos a gente tem predominantemente tipo 1, tipo 2A ou tipo 2B. Quem é predominantemente tipo 1? Os músculos estabilizadores do tronco. Tá? Então, interespinhais, paravertebrais, intertransversais, longuíssimo do dorso, são todos aqueles músculos que trabalham o tempo todo mantendo a nossa coluna ereta. Então, esses músculos, então, eles são classificados como estabilizadores. Fibras principais, fibras do tipo 1. Então, é só a gente pensar, Felipe, como é que eu decoro? 1, 2A e 2B. Pensa que você está partindo de parado para aumentar a velocidade. Tipo 1 é estático, isométrico. Tipo 2 é misto, 2A. Tipo 2B é mais potente, mais rápido. Quanto mais rápido você for, menor a resistência que você tem. Quanto mais lento você for, maior é a resistência que você tem. Por isso que os músculos do tipo 1 são chamados de músculos de fibra vermelha. Por quê? Porque quem tem mais oxigênio tem mais mioglobina. E a mioglobina é a proteína que, então, é responsável por deixar a coloração do músculo, então, mais avermelhada. E os músculos de maior potência e maior velocidade são aqueles músculos, então, que a gente chama de músculos de fibra branca. Por que músculos de fibra branca? Tem pouca mioglobina. Consequentemente, pouco oxigênio, consequentemente, metabolismo anaeróbico, muita potência, muita velocidade, porém pouca resistência. Você fadiga eles com uma velocidade muito maior. Até aqui, tudo moleza? Dúvidas? Qualquer dúvida aí, pode mandar no chat, aí eu vou lendo aqui e vou respondendo para vocês. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, beleza.
Vamos passar aqui agora. Tá? Quando a gente fala, então, de ossos dos membros superiores, a gente tem lá, na cintura escapular, a gente tem a clavícula, que é o osso anterior, e a gente tem a escápula, que é o osso posterior. Cada cintura escapular, então, vai ser formado por uma clavícula anteriormente e por uma escápula posteriormente. Por que que lá em cima a gente tem dois ossos e lá embaixo a gente tem um osso? A função, então, da clavícula e da escápula, que forma a cintura escapular, é abraçar a caixa torácica. Por quê? Eles abraçam a caixa torácica, porque aí eu tenho as minhas costelas, né? As minhas costelas, então, elas fazem um arco lateralmente, e nesse arco lateralmente, então, eu tenho minha clavícula anterior, minha escápula posterior, elas se articulam no que a gente chama de articulação acromioclavicular, que é a articulação lateral. Aí a gente tem uma articulação aqui, a articulação acromioclavicular, e então eu tenho uma estabilização. Qual é a grande função? Quando eu penso, então, Felipe, qual é a grande função da cintura escapular? A cintura escapular, quando a gente estuda cinturas, as cinturas têm sempre a função de articular o apêndice. Então, no caso, a cintura escapular articula o apêndice superior ao tronco. Então, qual é a função da cintura escapular? De forma mais resumida e mais simples, a função da cintura escapular é estar fazendo a junção do membro superior, representado pelo húmero, que é o osso do braço, ao tronco, que está representado, então, pela caixa torácica. Então, entre o húmero e o tronco, eu tenho a minha cintura escapular. Clavícula anteriormente, escápula posteriormente. E depois eu vou ter o antebraço, vão ter dois ossos, o rádio e a ulna, tá? Então, o rádio é o meu osso lateral, tá? Então, é como se a gente fosse em posição anatômica, né? Então, em posição anatômica, a palma da mão ela fica voltada para frente, fica assim, né? Então, o rádio ele vai ser o meu osso lateral. Se eu tenho a mão espalmada e aberta, a gente considera, lembra, então, do dedão, como se fosse uma antena. Então, o osso que fica do lado do dedão, no mesmo segmento do dedão, é o rádio. O osso que fica lateralmente, então, vai ser a ulna, tá? Então, ulna, osso medial, e rádio, osso lateral, tá? Isso aqui sempre lembrando que toda consideração que a gente faz em relação a posicionamento sempre tem que ser levada em consideração a posição de estudo anatômica, ou seja, o indivíduo de frente para o avaliador, né? Mãos espalmadas para frente, braços ou membros superiores colados no tronco e pés apontando, então, pés juntos e apontando para frente, tá? Isso aí é o que a gente considera, então, como posição anatômica, a gente vai levar em consideração para todas as avaliações. Depois, a gente vai ter os ossos do carpo, tá? Então, carpo corresponde a punho, tá? Então, toda vez que a gente fala do carpo, a gente está falando do punho. Quem são os ossos do carpo? Aí vão ser 8 ossinhos, né? Fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Fileira distal, trapézio, trapezoide, captato e amato. Lembrando que a contagem na mão ela é sempre feita de lateral para medial. Por quê? Porque toda vez que eu estou fazendo contagem de extremidade, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo da mão, eu estou sempre contando de onde para onde? Do dedão. Então, primeiro dedo da mão, segundo dedo da mão, terceiro dedo da mão, quarto dedo da mão, quinto dedo da mão. Então, primeiro dedo da mão, polegar. Segundo dedo da mão é o indicador. Terceiro dedo da mão é o dedo médio. Quarto dedo da mão é o dedo anelar. Quinto dedo da mão é o dedo mindinho. Por que a contagem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Porque o primeiro sempre vai ser o dedão. Felipe, qual é a diferença de contagem na mão e contagem no pé? É que no pé o dedão ele é medial. Então eu começo o hálux, é o primeiro dedo, depois vem segundo dedo do pé, terceiro dedo do pé, quarto dedo do pé, quinto dedo do pé, de medial para lateral. E na mão, em posição anatômica, eu vou ter o dedão lateral. Então eu começo a contagem na mão de lateral para medial. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque como a gente está falando dos ossos do carpo, tá? Toda vez que eu estou falando então de ossos do carpo, quando eu faço a contagem lá da fileira proximal, eu vou ter escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Escafoide lateral, pisiforme medial e os outros intermédios. Fileira distal, trapézio, trapezoide, captato e amato. Trapézio lateral, o amato medial. Por quê? Né, que a gente começou, então, do lateral para o medial, lembrando sempre a posição do dedo maior ou do dedão, tá?
Depois, quando a gente fala, então, de metacarpos, Felipe, e os metacarpos? Metacarpos são os ossos da mão, tá? Então, metacarpos são os ossos que dão origem à mão. Então, a gente vai ter primeiro metacarpo, que vai para o primeiro dedão, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo, tá? Onde é que está o carpo? O carpo está aqui, ó. Tá? O carpo, então, ele está no punho e está fazendo, então, a comunicação entre os ossos do antebraço, né, com os ossos da mão, tá? Então, 8 ossinhos. Sempre lembrando que é daqui para lá, ó. Então, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Aí depois eu vou ter primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto, quinto metacarpo. E nos dedos, então, a gente vai ter as falanges, né? Em cada dedo eu vou ter falange proximal, falange média, falange distal, tá? Lembrando, média é diferente de medial. Média significa estrutura interposta entre outras duas. Então, falange proximal, falange média ou intermédia, porque está entre a proximal e a distal, e falange distal. Se eu falasse para vocês falange medial, estaria errado. Por quê? Porque medial significa mais próximo do plano sagital mediano, que é esse meu plano, que divide o meu corpo em direito e esquerdo. Então, quando a gente bota em posição anatômica, não tem, por exemplo, falange medial. Por quê? Porque as falanges elas estão no mesmo sentido. Uma é proximal, a outra é distal e a outra é média ou intermédia. Nunca caem em pegadinha de concurso aonde colocar medial. Lembra, medial mais próximo do meu plano sagital mediano. Então, uma estrutura medial está mais próxima do meu plano sagital mediano. Em posição anatômica, qual o meu dedo medial? O quinto. Por quê? Porque a mão fica posicionada aqui, então o quinto dedo da mão é mais medial, o primeiro dedo da mão, que é o polegar, é mais lateral. No pé, o meu primeiro dedo, que é o hálux, é medial, o quinto dedo, lateral. Tranquilo, moleza, revisão de anatomia e de sistema esquelético. Por que a gente tem que saber disso tudo? Porque agora que a gente vai estudar, então, músculos, e vai entrar nos músculos, a gente tem que saber que todo músculo estriado esquelético, ele é inserido, então, em um osso. Tá? Então, toda vez que a gente está estudando músculo, a gente vai ter que saber, então, de onde sai, para onde vai e o que ele faz. Qual é a grande função desse músculo aqui, então. Tá? Então, a gente está começando o nosso estudo aqui com o nosso músculo trapézio. Tá? Felipe, por que ele tem esse nome de trapézio? Não tenta decorar. Tá? Então, assim, o trapézio ele é um músculo que, dentro da classificação dos músculos, ele é um músculo que a gente chama de músculo convergente. Vocês lembram de que é isso? Músculo convergente, músculo unipenado, músculo bipenado, músculo fusiforme. Lembram dessas classificações ou não? Não. Nada? Não. Então vamos lá. Depois a gente pega, eu vou fazer até tem um postzinho lá no meu Instagram, mas tem uma outra imagem, depois eu pego para vocês, de classificação morfológica. Toda vez que a gente está falando de classificação morfológica, a gente está falando de classificação condaforma. Um músculo que tem esse formato aqui, ó, ele é um músculo fusiforme. Tá? Exemplos disso. Bíceps braquial, tríceps braquial, córaco braquial, bráquio radial. O que eles têm? Tendão de um lado, tendão do outro lado e ventre. Então, tem tendão e ventre. Tá? Ou seja, ele tem um formato de uma corda. Agora, quando eu estou pensando aqui, nesse músculo aqui, que é o meu músculo trapézio, ele é um músculo, então, classificado como um músculo convergente. Por que um músculo convergente? Porque se a gente parar para olhar aqui, ó, olha o formato dele. Ó. Ele tem um formato de um trapézio, mais ou menos assim, que eu estou passando a caneta aqui por cima. Ele tem um formato trapezoide, tá? E nesse formato trapezoide, lembrando aí para vocês lembram que a gente falou na aula passada de tendão e de aponeurose? Sim ou não? Sim. O que é um tendão? Qual a diferença do tendão para a aponeurose? O tendão ele vai só num ponto e o outro é maior, né? Isso. Então lembra o seguinte, ó, o tendão é como se fosse o punho de uma rede. Então ele é roliço, ou seja, tem um formato então, né, cilíndrico
e ele se insere em um único ponto de inserção. Então, normalmente, num processo, num tubérculo, numa tuberosidade, a gente vai ter um ponto de inserção. Então, exemplo, poxa, eu tenho o meu tendão patelar, eu tenho o meu tendão quadricipital, eu tenho o tendão distal do bíceps, eu tenho o tendão proximal, ou seja, a inserção proximal da cabeça longa do bíceps, da cabeça curta do bíceps, do tríceps braquial, que se insere, né, no olecrano. Então, todos eles têm um formato, então, cilíndrico, parece uma corda e se insere em um ponto único. E o que é a aponeurose? A aponeurose é toda essa parte cinzinha que está aparecendo aqui para vocês, ó. Que, na verdade, a aponeurose do tríceps ela vai aparecer aqui bem maior quando vocês forem olhar uma imagem anatômica. Aqui embaixo, depois vai aparecer o grande dorsal, que é esse músculo aqui, ó. Ele também é um músculo convergente. O que significa um músculo convergente? Todas as fibras, elas saem de vários pontos ao mesmo tempo e depois elas convergem para um único sentido, em um único ponto. Então, quando a gente para, por exemplo, para pensar no trapézio, tá aqui em espanhol, o que acontece? Eu tenho trapézio fibras superiores, tenho trapézio fibras médias e tenho trapézio fibras inferiores. Mas independente do tipo de fibra, todas elas convergem para o mesmo ponto. Ó, trapézio médio e trapézio inferior. Então, esse aqui é trapézio superior, trapézio fibras médias, trapézio fibras inferiores. Então, se eu falar assim, o trapézio fibras superiores, ele sai de onde? Tá? Se ele é de fibra superior, ele sai da linha nucal superior, protuberância occipital externa. Depois, trapézio fibras médias, de onde ele sai? Dos processos espinhosos das vértebras torácicas altas e das cervicais. E os fibras inferiores, dos processos espinhosos das vértebras torácicas médias e baixas. Então, eu tenho aqui, ó, inferiores, vértebras torácicas médias e baixas, trapézio fibras médias, vértebras torácicas, processos espinhosos das vértebras torácicas médias, trapézio fibra superior, processos espinhosos das vértebras cervicais, mais linha nucal superior e proeminência occipital externa. Felipe, eu tenho que decorar todos esses nomes? Não. Você tem que entender que ele sai desses pontos, todas as fibras convergem, então elas estão todas convergindo, e depois ele vai se inserir aonde? Aí eu vou ter alguns pontos de inserção. Felipe, mas ele não vai ser convergente? Ele não teria que ter um ponto de inserção único? Não necessariamente. Eles vão convergir e vão se inserir, ó, no terço lateral da clavícula, que está aparecendo aqui, então. Eles vão se inserir no acrômio, que está aparecendo para a gente aqui, e vão se inserir também na espinha da escápula, que não está aparecendo aqui, mas está aqui, ó. Tá? Então, ele vai ter esse ponto de inserção aqui e aqui, ó, como se fosse um triângulozinho. Tá? Mas ele vai se inserir, então, na espinha da escápula, vai se inserir no acrômio e vai se inserir no terço lateral. Agora, o que é mais curioso aqui quando a gente pensa, então, no trapézio? É que o trapézio, apesar da gente ter um único músculo, eu tenho um único músculo com ações diferentes, ó. Fibras superiores, fibras inferiores e fibras médias. Olha o que acontece. Trapézio, fibras superiores. Função, elevação da escápula. Então, faz isso, ó. Consequência da elevação da escápula, o que a gente vê? Quando você está fazendo uma avaliação física, né, como é que eu sei que um trapézio superior, fibra superior, está encurtado? Quando a escápula não se move? Não. Ó, o Thiago perguntou lá. Essas fibras superiores, médias e inferiores é a mesma coisa que ascendente, descendente e transverso? Aí dá uma paradinha aí, Thiago. Eu não sei onde você aprendeu isso. Né? Na verdade, o que acontece aí, tá? Cuidado com esses termos, ascendente e descendente. Tá? Fibras transversas, beleza. Por que fibras transversas? Porque as fibras médias, elas são transversais. Transversal significa nesse sentido. Fibra ascendente, no teu caso aí, corresponderia às fibras superiores, está aqui. Fibras descendentes corresponderiam, então, às fibras inferiores. Só que por que eu estou falando aí, toma cuidado com essa nomenclatura? Porque quando você está falando de fibras descendentes,
significa que ele está descendo. Quando eu estou falando de fibras ascendentes, significa que ele está subindo. Quando eu estou falando de fibras transversas, significa que ele está fazendo um movimento para dentro, que é um movimento que a gente chama de retração. Por que eu estou falando para vocês tomarem cuidado com essa nomenclatura, né? Ascendente, descendente. Porque toda vez que você fala a palavra ascendente, qual é a impressão que a gente tem? É que vai subir. Descendente, qual é a impressão que a gente tem? É que vai descer. Aí você lembra dos termos que a gente falou de cadeia cinética aberta versus cadeia cinética fechada? Então, se a gente lembrar que o músculo é uma estrutura dinâmica e que, ao mesmo tempo, né, eu posso ter a origem se aproximando da inserção ou a inserção se aproximando da origem, ele não vai ser necessariamente ascendente. Do mesmo jeito que eu posso ter aqui no trapézio, onde você colocou aí como ascendente, né, que é o superior, trapézio superior. Eu posso estar fazendo elevação da escápula. Se eu tiver um encurtamento do trapézio superior, o que eu vou ter? Eu vou ter uma elevação do ombro, ou seja, o meu ombro vai subir. Então, eu vou perceber que eu tenho um ombro mais alto do que o outro. Tranquilo? Isso é o que a gente vê na avaliação física. Na avaliação física, eu percebi que eu tenho um ombro mais alto do que o outro. O problema é na coluna? Será que ele tem uma escoliose? Será que ele tem um encurtamento de trapézio superior de um lado? Será que ele tem um encurtamento do trapézio inferior do outro lado? Esse é o grande problema. Quando a gente faz uma avaliação física, a primeira coisa que a gente vai observar é a simetria. Se eles estão simétricos ou não. Felipe, o ombro direito está mais alto do que o esquerdo. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: o ombro direito está mais alto ou o esquerdo está mais baixo? Por quê? Porque às vezes o direito está na posição normal e o esquerdo é que está baixo. Porque às vezes você tem, por exemplo, uma subluxação de glenomeral, às vezes você tem um enfraquecimento, então, do trapézio, e com esse enfraquecimento do trapézio, esse ombro desceu. Então, a primeira coisa que a gente nota, a assimetria. Então, o ombro está mais alto do que o outro, beleza. Qual está mais alto? O direito. Qual está mais baixo? O esquerdo. Aí, o que eu tenho que fazer? Avaliar o direito, avaliar o esquerdo. Por que eu estou falando do cuidado com a nomenclatura, Thiago? É porque, do mesmo jeito que eu posso estar puxando o ombro para lá, eu posso ter também o trapézio fazendo um movimento contrário. Ó. O trapézio puxando a cervical para cá. Então, quando a gente faz, por exemplo, inclinação lateral de cabeça, quem é o músculo que faz inclinação lateral de cabeça? O esternocleidomastoide. Então, o esternocleidomastoide, né, que a gente vai ver depois, que é um músculo do pescoço, ele faz o quê? Ele faz inclinação homolateral, ele faz rotação contralateral e extensão. Então ele é um músculo inclinador? Sim, mas o trapézio e fibras superiores, se ele tiver o ponto fixo na escápula e o ponto móvel na cervical, ele vai puxar a cervical para próximo da escápula. Tanto é que quando a gente está alongando o trapézio, o que a gente faz? Segura o ombro e puxa a cabeça. Aí você está alongando trapézio. Estou alongando só trapézio? Não, estou alongando o econ também. Esse é o alongamento específico de econ? Não, é o alongamento mais específico de trapézio. Mas não adianta nada eu puxar a cabeça e deixar o ombro subir. Então, o que eu faço? Gero um ponto fixo no ombro e um ponto móvel na cabeça. E eu faço inclinação, alongo o trapézio e fibras superiores. Tá? Então, assim, estou falando tudo isso só para vocês tomarem cuidado, tá? Respondendo a sua pergunta, tá, Thiago? Ascendente corresponde a superior. Descendente corresponde a inferior. Transverso corresponde a fibras médias. Qual o cuidado que vocês têm que ter? É porque isso é uma nomenclatura mais antiga, mais arcaica. Toda vez que eu penso em ascendente, então eu estou pensando que eu vou ter a inserção se aproximando da origem. Então isso é como se impossibilitasse uma cadeia cinética fechada, ou seja, a origem se aproximar da inserção. Por isso que eu nem gosto de falar origem e inserção. Mas como a gente tem em todos os livros de anatomia, a gente fala origem e inserção, lembrando que origem é proximal, inserção é distal. Tá? Mas eu tenho ponto fixo e ponto móvel, ou eu tenho inserção proximal, inserção distal, inserção medial, inserção lateral. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Nada. Tá?
Mas assim, parece uma besteira, mas muita gente faz confusão com isso, tá, Thiago? E às vezes tem vergonha de parar, de perguntar, fala, pô, Felipe, mas é isso, é aquilo, não sei o que lá, como é que eu faço? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade, pá, não pergunta e leva uma dúvida pro resto da vida. Depois, quando ele está aprendendo biomecânica e está estudando cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, aí que ele vai entender, mas então o músculo pode ir daqui para lá e de lá para cá, né? Então, qual é a diferença? A diferença são os trabalhos em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Então, trapézio superior eleva a escápula, tá? Então, trapézio superior aqui, função, elevação da escápula, consequentemente, elevação do ombro, tá? Então, ele vai elevar a escápula, consequentemente, quem levanta a escápula, levanta o ombro como um todo. Depois, vamos pular o médio para os inferiores. Função deles, então, dos inferiores, depressão da escápula. Porra, Felipe, mas o mesmo músculo faz elevação e depressão? Sim. Então, se você parar para pensar, fibras superiores e fibras inferiores têm funções antagônicas. Ou seja, eles têm função contrária. Fibras superiores puxam o ombro para cima, fibras inferiores puxam o ombro para baixo. E é o mesmo músculo. Então, no mesmo músculo tem fibra puxando para cima, fibra puxando para baixo. E o feixe médio, então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer rotação da escápula durante a abdução do ombro. Toda vez que eu estou fazendo a abdução do ombro, ele vai fazer, então, a rotação da escápula. Rotação o quê? Rotação lateral, Toda vez que eu estou abduzindo o meu braço, então, meu ombro, essa minha escápula, então, ela vai ter que fazer rotação. Essa rotação, então, parte dessa rotação ela é feita, então, pelos feixes médios ou pelas fibras médias, então, do trapézio, mas ele não faz só isso também, ele faz um outro movimento, que é esse movimento, então, que eu coloquei aqui para vocês da setinha, que é esse movimento aqui, tá? Que está aparecendo aqui para vocês. Nome desse movimento aqui, esse movimento aqui vai chamar retração. Tá? Então, a escápula pode fazer elevação e depressão. Ela pode fazer retração, que significa aproximar a escápula da linha média. Pode fazer protração, que não é o nosso caso aqui, que é afastar a escápula da linha média. E ainda pode fazer abdução, ou seja, rotação lateral. E pode fazer adução ou rotação medial da escápula, tá? Rotação lateral, rotação externa, rotação medial, rotação interna, tá? Mas é mais fácil a gente associar a abdução da escápula, porque está associado ao movimento de abdução do ombro. Felipe, quando que a gente inicia o movimento de abdução da escápula? Então, a gente começa a abdução da escápula quando eu chego próximo de 60 a 70 graus de abdução do ombro. Então, toda vez que eu estou fazendo o movimento do ombro, a avaliação do ombro, até aqui mais ou menos, 60 graus, a escápula está parada. Depois de 60 graus até 120, 140, depende de pessoa para pessoa, o que precisa acontecer? A minha escápula precisa abduzir. Felipe, se a minha escápula não faz abdução, o que acontece? Se a minha escápula não faz abdução, todo o movimento vai ser compensado na glenomeral. Aí eu começo a ter dor no ombro. Então, toda vez que eu levanto o braço, eu tenho dor no ombro. O que você tem que pensar? Escápula aderida. Então, uma discinese escapular pode gerar, então, dor glenomeral. Por quê? Porque a glenomeral tem movimento, só que a escápula não está se movimentando. Então, consequentemente, a glenomeral ela tem que fazer um movimento maior do que o normal. Então, eu apresento uma hipermobilidade de glenomeral para compensar uma hipomobilidade da escápula. Lembram o que eu falei para vocês? Toda vez que a gente vai tratar, a gente começa sempre de proximal para distal, de medial para lateral. Toda vez que eu vou tratar o ombro de um paciente, as primeiras coisas que eu avalio são mobilidade de escápula, mobilidade de clavícula. Se a escápula do cara não estiver se mexendo, não adianta você sair mexendo na glenomeral. Por quê? Porque a glenomeral ela é uma articulação extremamente móvel. Então, dificilmente eu vou ter perda de mobilidade na glenomeral. O maior problema da glenomeral, normalmente, é o excesso de mobilidade, que aí vai causar problema. Só que toda vez que a gente tem excesso, o excesso ele nunca é causa, ele sempre é consequência. Então, professor, pode falar.
Então, resumindo, não. Com essa parada da escápula, a glenomeral pode ter uma tendinopatia? Peraí, formou de novo sua pergunta. É, Se a escápula estiver hipomóvel, uma aderência de escápula, por exemplo, pode isso. gerar uma tendinite de qualquer outro músculo? Glenomeral. Sim, Ok. sim. Mas a principal causa, a principal consequência, tá, da discinese escapular é dor no ombro, tá? É dor na glenomeral. E aí a gente entra com o que a gente chama, então, de conceito de hipomobilidade e hipermobilidade. Pensa no seguinte, fazendo uma analogia com vocês aqui, ó. Eu passo um trabalho para vocês valendo nota aqui para o nosso curso. Então tem o Adriano, tem a Rayane, tem o Thiago e a Jéssica. Eles são um grupo, tá? Só que o Thiago, ele não é muito de fazer trabalho, porque ele sai à noite, aí ele não conseguiu encontrar a galera do grupo e tal. A Rayane também teve um casamento, teve um problema. O Adriano ontem foi jogar uma sinuquinha, tudo. Ficou o trabalho todo para a Jéssica fazer. Beleza. O que vai dar a nota para vocês? A entrega do trabalho. A Jéssica entregou o trabalho. Todo mundo tem nota? Tem nota. Então pensa o seguinte, o que o meu corpo quer? Que eu tenha uma mobilidade de 180 graus de flexão de ombro, de abdução de ombro. Beleza. Eu vou chegar a 180? Vou. Custe o que custar. Agora, durante esse 180, eu posso ter dor. Mas eu posso ter dor por quê? Porque, às vezes, quem tinha que se movimentar não está movimentando, então acaba sobrecarregando o outro. Então, eu tenho várias articulações no complexo do ombro. Que articulações são essas? Glenomeral, acromioclavicular e escápulo-torácica. Tá? Então, se a escápula não tem movimento, glenomeral compensa. Se a acromioclavicular não tem movimento, glenomeral compensa. Se a esternoclavicular não tem movimento, glenomeral compensa. Qual é o problema? Quem vai reclamar para o nosso corpo? Quem vai reclamar é sempre quem trabalha mais. Então, poxa, se o Adriano estava jogando sinuca, o Thiago saiu à noite, a Rayane foi para um casamento, e quem fez o trabalho foi a Jéssica, o Adriano nunca vai reclamar do trabalho. O Thiago nunca vai reclamar do trabalho. A Rayane nunca vai reclamar do trabalho. Quem vai reclamar do trabalho, se tiver que reclamar alguém? A Jéssica. Por quê? Porque ela ficou sobrecarregada, porque os outros colegas dela não participaram. Então, se eu não participo, se todo mundo, né, não participou, o que acontece? A gente sobrecarrega alguém. A Jéssica pode reclamar? Pode. Felipe, mas e se a Jéssica não reclamar? Beleza, significa que ela se adaptou bem e não teve dificuldade para fazer aquilo. Felipe, eu posso ter uma discinese escapular e não ter dor no ombro? Pode. O que significa isso? Significa que a sua glenomeral ela se adaptou bem ao excesso de trabalho que estão dando para ela. Agora, se eu tenho dor, eu tenho uma disfunção. Se eu tenho uma disfunção, eu começo a avaliar sempre as articulações acessórias. Articulação, primeiro, escápulo-torácica, porque tem muita mobilidade, depois acromioclavicular e depois externo-clavicular. A partir do momento que eu percebo que essas articulações elas estão móveis, aí eu vou para a glenomeral. Aí eu vou ver se a glenomeral tem mobilidade anterior, tem mobilidade posterior, tem mobilidade superior, tem mobilidade inferior. E aí a gente tem que lembrar de um outro ponto. Regra do côncavo e convexo. Se eu tenho perda de mobilidade para abdução, eu tenho que mobilizar a cabeça do húmero para baixo. Se eu tenho perda de mobilidade para adução, eu tenho que mobilizar a cabeça do húmero para cima. Se eu tenho perda de mobilidade para flexão horizontal, eu tenho que mobilizar a cabeça do húmero para trás. Se eu tenho perda de mobilidade para extensão horizontal, eu tenho que mobilizar a cabeça do húmero para frente. Por quê? Lembrando vocês, o que diz a regra do côncavo e convexo em biomecânica? Toda vez que uma superfície convexa se movimenta sobre uma superfície côncava, então é como se eu tivesse isso aqui, tá? Então eu tenho o meu ponto convexo e o meu ponto côncavo. Toda vez que o convexo se movimenta, o que acontece? O movimento osteocinemático vai num sentido, o artrocinemático no outro. Olha só, o meu antebraço está subindo e a minha mão está rolando e deslizando para baixo. Tá? Então, toda vez que eu quiser trabalhar mobilização pensando em abdução do ombro, a cabeça do húmero tem que ser trabalhada para baixo. Toda vez que eu quiser trabalhar mobilização do húmero pensando em ganho de adução ou ganho de extensão, a cabeça do húmero tem que ser trabalhada, então, para cima, deslizar e rolar para cima. Agora, se quem está movimentando é o côncavo, o que acontece?
Toda vez que o côncavo sobe, a concavidade sobe. Toda vez que o côncavo desce, a concavidade desce. Então, significa, toda vez que quem está se movimentando é o côncavo sobre o convexo, o que acontece? Se quem está se movimentando é o côncavo sobre o convexo, eu vou ter o contrário. Tá? O movimento osteocinemático acontece no mesmo sentido do movimento artrocinemático. E é por isso que muitas vezes a gente vai trabalhar um paciente em cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada. Quem vai determinar se é cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? O tipo de trabalho que você quer fazer. Se eu quero fazer um trabalho, então, pensando, por exemplo, no joelho, eu posso trabalhar a reabilitação dele em cadeia cinética aberta, fortaleço na cadeira extensora, eu posso trabalhar o fortalecimento e a reabilitação em cadeia cinética fechada, no agachamento. Quem vai determinar? Quem vai determinar é se você quer selecionar como ponto fixo o côncavo ou o convexo. Né? Se eu quero trabalhar em contração, então, em cadeia cinética aberta ou em fechada. Se eu quero trabalhar o músculo de forma concêntrica, isométrica ou excêntrica. Então, isso tudo vai variar de acordo com o seu objetivo de trabalho. Moleza até aí? Tranquilo? Fechado, obrigado. Tá? Depois, vamos partir então para os romboides. Tá? Então, olha só. Felipe, que grupos musculares a gente está estudando primeiro? Os primeiros grupos musculares que a gente vai estar estudando, então, são os grupos musculares que estão relacionados à estabilização da escápula. Então, o que a gente viu? Trapézio. O trapézio saiu da coluna, né? Linha nucal, protuberância occipital, processos espinhosos cervicais e torácicos, e foi para onde? Para a escápula. Então, ele é um estabilizador da escápula. Quando eu pego agora o romboide, os romboides, eles são estabilizadores da escápula, tá? Ou seja, eles têm inserção na escápula, eles fazem movimento na escápula, beleza? Felipe, mas eles têm função dinâmica? Toda vez que a gente for estudar em um livro de anatomia, o que vai aparecer para a gente de ação? Ação lembra movimento. Né? Então, toda vez que eu pego, qual é a função de um músculo? Qual é a ação de um músculo? Eu penso sempre no movimento. Qual é a função dos romboides? Aí vai aparecer para vocês, ó, elevação e retração da escápula. Se vocês forem observar o sentido da fibra, tá? As fibras dos romboides, tá? Então, o romboide menor e o romboide maior aqui, o sentido da fibra é esse, ó. Então, se eu for levar em consideração, sempre levando em consideração, então, que eu estou puxando o quê? Que eu estou puxando a inserção para próximo da origem. Então, se eu estou trazendo a inserção para próximo da origem, olha o que está acontecendo. Eu estou gerando uma elevação da escápula associada a uma retração da escápula. Então, elevação, estou puxando para cima, retração, estou puxando para dentro. Exatamente esse vetor que está aparecendo aqui para vocês, ó. Tá? Ou seja, puxando para cima e puxando para dentro. Lembrando, para vocês não decorarem, que toda a ação muscular sempre está associada à cadeia cinética aberta e não fechada. Ou seja, sempre eu estou levando em consideração que o ponto móvel é distal e que o ponto fixo é proximal, ou que o ponto móvel é lateral e que o ponto fixo é medial. Nunca se esqueçam disso. Por quê? Porque eu posso fazer o contrário. Se eu tiver uma escápula aderida, essa escápula aderida, então, pode ter uma contratura do músculo, dos músculos romboides, o romboide maior e o romboide menor, e, consequentemente, em vez de eu estar puxando a escápula para dentro, o que pode acontecer? Eu posso estar puxando os processos espinhosos lateralmente. E aí eu posso fazer, né, uma falha posicional das vértebras torácicas. Olha um exemplo disso. Um paciente ele tem rotação torácica, tá? Então, vamos supor, ele fez uma rotação torácica e ficou com a coluna rodada para a direita ou para a esquerda. Se ele ficou com a coluna rodada para a esquerda, significa, então, que esse processo espinhoso ele ficou mais próximo da escápula. Consequentemente, esses romboides eles encurtam e eles vão ajustar o tamanho da fibra com a nova diferença de espaço que tem entre o romboide, que está aqui entre a origem, e entre a inserção que está à borda medial.
Felipe, se eu chegar nesse paciente agora e fizer um tratamento de quiropraxia e faço uma manipulação, peguei, rodei a vértebra dele para o lado certo, adianta? Depende. Depende do quê? Se esse problema rotacional de vértebra for um problema que tenha pouco tempo, então quando que apareceu isso? Eu dormi, dei um mau jeito essa noite e acordei assim. Beleza, manipulou, voltou para o lugar. Agora, se eu pergunto, Rayane, há quanto tempo que você está com essa dor? Eu estou com essa dor já tem mais de um mês. Então, peraí. Ela dormiu de mau jeito há um mês atrás e ela vem, né, convivendo com essa dor há um mês. O que significa isso? Significa que a musculatura dela já encurtou e já adaptou um novo comprimento de músculo. Ou seja, se eu manipular, essa vértebra volta para o lugar? Volta para cá. Só que toda vez eu manipulei, ela voltou. Aí o músculo faz o quê? Quando ele está encurtado, ele vai lá e puxa para cá de novo. Então, toda vez que eu trabalho, por exemplo, um reposicionamento articular, eu tenho sempre que trabalhar alguma técnica muscular associada. Liberação miofascial, alongamento muscular, relaxamento muscular para ganho de comprimento. Se eu peguei essa vértebra que estava aqui e joguei ela para cá, eu tenho que ensinar, ou seja, eu tenho que dar informação para o meu cérebro que o comprimento do músculo não é mais esse, que o comprimento do músculo agora é esse. E se agora eu tenho um novo comprimento de músculo, consequentemente, então eu vou ter que dar essa educação, ou seja, mandar essa informação com qualidade para o cérebro, porque senão o tempo todo o cara vai ficar fazendo o seguinte, manipula, vai para cá. Aí depois no outro dia volta. Aí vai lá no quiropraxista, manipula, volta. Já viram aquelas pessoas que estalam o pescoço? Ela tem que estalar o pescoço todo o dia. Por que ela tem que estalar o pescoço todo dia? Porque todo dia vai lá e sai do lugar. Mas quem que está tirando do lugar? A musculatura encurtada. O dia que ele manipular a cervical, colocou no lugar, e trabalhar relaxamento da musculatura para ensinar, ou seja, para mandar informação para o córtex cerebral de um novo comprimento e de um novo posicionamento desse músculo, consequentemente, o músculo dele, ou a vértebra dele, vai parar de sair do lugar. E aí, então, ele vai ter um tratamento que é muito mais eficaz. Então, eu sempre falo para a galera da fisioterapia, não existe uma técnica exclusiva, uma técnica que seja soberana. Quiropraxia é bom? É muito bom, coloca no lugar. Mas ela é muito mais eficiente e muito mais rápida e assertiva para quem tem um problema que foi há pouco tempo. Por quê? Porque não deu tempo ainda do organismo da pessoa se adaptar àquela nova posição. Aí, consequentemente, o que eu vou ter? Eu pego, ajusto e coloco numa nova posição, e ele vai lá e reconhece aquilo como nova posição, beleza. Mas quando eu tenho problemas crônicos, o paciente te procurou, ele tem 6 meses de dor. Manipular faz parte? Beleza, manipular ajuda. Agora, só manipular ajuda? Não. Então, eu tenho que trabalhar osteopatia, quiropraxia, liberação miofascial, cadeias musculares. Quanto mais ferramentas eu tiver na minha mão, melhor. E outra coisa, tá? Isso não é necessariamente só para fisioterapia, também para educação física ou para qualquer pessoa que trabalha, então, com a parte corporal, tá? Porque, assim, diferente do que a gente fala, eu acho que a gente falei até um pouquinho disso na outra aula, tá? Essas técnicas de manipulação, de quiropraxia, tudo são utilizadas por outros profissionais, só depende do objetivo. Se o teu objetivo não é reabilitar, mas ganhar qualidade de vida, se eu tenho uma vértebra mais móvel, se eu tenho um ombro mais móvel, se eu tenho escápula mais móvel, se eu tenho escápula mais forte, se eu tenho musculatura bem trabalhada, consequentemente eu vou ter mais harmonia durante o movimento e, consequentemente, também a minha relação de movimento, ganho de força, ganho de flexibilidade vai ser melhor. Eu evito lesão, eu evito uma série de outros problemas que podem acontecer. Beleza? Então, se eu for falar só de origem e inserção, então, quando eu pego aí o romboide menor, Felipe, por que romboide menor e romboide maior? Poxa, aqui já dá para ver tudo, ó, né? Esse aqui, então, é o nosso romboide menor, ó. Felipe, mas por que romboide menor? Pô, já está aqui aparecendo, ó. Ele é menor porque ele é muito mais fino do que o outro, ó. E aqui embaixo o nosso romboide maior, ó. Então, o nosso romboide menor, ele é superior e o nosso romboide maior, ele é inferior. Só que os dois romboides têm a mesma função. Qual é a função? Elevação da escápula e retração da escápula. Ele não só eleva, ele eleva e puxa para dentro. Então, diferente do trapézio. O que o trapézio faz? Elevação. O que o romboide faz? Elevação com retração.
O que eu tenho que levar sempre em consideração quando eu estudo qualquer músculo? Toda vez que eu estou estudando o músculo, eu tenho que levar em consideração o sentido da fibra, tá? Então, Thiago, ó, uma dica. Mais importante do que decorar, se você consegue visualizar isso aqui na tua cabeça, poxa, mas de onde está saindo? Eu tenho que decorar o nome dos acidentes ósseos? Não. Eu tenho que decorar o quê? Eu tenho que ter esse desenho aqui na minha cabeça, ó, na minha mente. Tá? Ou seja, se eu sei aquele desenho, eu sei que ele pode estar indo ou nesse sentido ou nesse sentido. Então, ele pode estar fazendo ou isso ou isso. Tá? Mas por que isso? Porque eu sei que o músculo está assim, a fibra é assim, então a contração só pode ser assim. Se a fibra for assim, a contração só pode ser assim. Se a fibra for assim, a contração só pode ser assim. Tá? Então, a contração ela sempre vai obedecer o sentido da fibra muscular. Tranquilo? Trapézio, romboides, ainda estamos em estabilizadores da escápula. Próximo. Se ninguém falar nada, a gente vai seguindo, tá? Qualquer coisa vocês parem aí. Depois, ó, um músculo pequenininho, mas não menos importante, tá? Esse músculo aqui é o que a gente chama, então, de músculo elevador da escápula. O que é muito importante nele? Essa inserção aqui, ó. Clinicamente, bastante importante. Grava isso, anota isso. Por quê? Porque o elevador da escápula, ele sai dos processos transversos das 4 primeiras vértebras cervicais. Quem são os 4 primeiras vértebras cervicais? C1, que é o Atlas. C2, que é o Axis. C3 e C4, tá? Então, ele está saindo ali. A origem deles, porque a origem, lembrando, então, porque é o ponto medial, né? Depois, qual é a inserção? Ângulo superior da escápula. Qual vai ser a função, então, se eu estiver levando em consideração que o ponto fixo é a origem e o ponto móvel é a inserção, a função dele, como o próprio nome diz, vai ser o quê? Elevação da escápula. Então, se perguntar assim para vocês, qual é a função do músculo elevador da escápula? Elevação da escápula. Muito fácil, muito fácil. Só que isso aqui em cadeia cinética aberta. Felipe, se eu estiver trabalhando em cadeia cinética fechada, o que ele faz? Vai lá, Thiago. É depressão que fala? Protusão? Não lembro. Olha para o músculo. Não, olha para o músculo. E olha para a setinha que eu coloquei. Se eu tiver em cadeia cinética aberta, ou seja, cadeia cinética aberta, o meu ponto fixo está em cima e o meu ponto móvel está embaixo, está subindo, certo? Beleza? Se eu tiver em cadeia cinética fechada, o meu ponto fixo está onde? Está aqui, ó. Na escápula. E o meu ponto móvel está onde? Na vértebra. Na vértebra. Então, quem mexe? A escápula ou a vértebra? A Vértebra. A vértebra. Em que sentido? Qual o movimento? lateral. Lateral. Trabalhar. Inclinação lateral de cabeça. Tá? Ou inclinação lateral cervical. Tranquilo ou não? Então, isso aqui, ó. Eu posso estar fazendo isso aqui. Então, olha, quando eu estou alongando e fazendo esse alongamento, eu estou trabalhando trapézio? Estou. Né? Estou alongando trapézio superior? Estou. Mas eu também não estou alongando o elevador da escápula? Sim ou não? Sim. Como é que eu faço para saber clinicamente? Né? Ah, mas o cara tem uma tensão muito grande no pescoço, está com muita dor. Essa dor é do trapézio ou essa dor é do elevador da escápula? Como é que a gente faz para dar esse diagnóstico? Saber quem é que está, qual é a causa do problema? Tem como você repetir a pergunta, fazendo favor, que deu uma travadinha aqui. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um problema, então, tá, no pescoço, eu estou sentindo uma dor no meu pescoço. Tá? Só que essa dor no pescoço é de tensão muscular, ou de encurtamento muscular, de contratura muscular. Como é que eu faço para saber se essa contratura muscular é do trapézio ou do elevador da escápula? Pela localização? Localização de quem? É onde ele se insere. Isso aí mesmo, Thiago. Então, cara, se você está palpando, normalmente músculo encurtado dói. Tá? Dói o ventre? Dói, mas dói principalmente o ponto de inserção. Então, olha só, o cara vai fazer a palpação. O que ele faz?
palpa nessa região aqui, se ele estiver palpando espinha da escápula, acrômio e a dor estiver acentuada ali, eu penso em quem? Trapézio fibras superiores. Se você palpar o ângulo superior da escápula e nesse ângulo superior da escápula o cara relatar dor, nossa, Felipe, ele tem um ponto gatilho, né, no ângulo superior da escápula. Para tudo, peraí. Ponto gatilho no ângulo superior da escápula, aqui que você tem que lembrar, quem se insere no ângulo superior da escápula? Quem se insere no ângulo superior da escápula? Elevador da escápula. Quem é o músculo que está com problema? Elevador da escápula. Como é que eu vou tratar? Liberação miofacial do elevador da escápula, alongamento do elevador da escápula. Depois você vai lá e avalia de novo. Entenderam ou não? Porque muita gente pensa que todo aumento de tensão, todo encurtamento, todo ponto gatilho é do trapézio. Porque, na verdade, a gente tem uma diferença aí, tá? Alguns músculos do pescoço, como o trapézio, ele tem uma inervação que não é inervação de músculo de nervo espinhal. Lembra na aula passada para vocês, eu falei de nervos espinhais e nervos cranianos? Os nervos cranianos, eles são mistos. Por exemplo, os músculos do membro superior são inervados pelo plexo braquial. C5, C6, C7, C8 e T1. Beleza. Mas a gente tem músculos do pescoço que são inervados por um nervo craniano, que é o nervo acessório. Glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. 11º par craniano, o acessório. O trapézio tem inervação do acessório. Então, o que acontece? Como ele tem inervação de um nervo craniano, ele está muito mais relacionado a tensões que estão vinculadas a estresse. Então, às vezes, não tem nada de físico, tem a ver de mental. Então, às vezes, você está com estresse mental, por quê? Porque amanhã, hoje é sábado, segunda-feira eu tenho um boleto para pagar e não tenho como pagar. E você se estressa e você fica cheio de dor no pescoço. Você dorme mal e fica cheio de dor no pescoço. Está relacionado com quem? Com trapézio. Estresse emocional relacionado com o trapézio. Por quê? Porque o trapézio tem a inervação do nervo acessório, que é um nervo craniano. E todos os nervos cranianos saem de onde? Do tronco encefálico. O acessório sai do bulbo. O bulbo, ele é o centro da respiração. O bulbo é de onde sai glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. O vago é o que controla a nossa frequência cardíaca, nosso centro respiratório. Então, consequentemente, eu posso ter associado a esse estresse uma taquicardia, uma bradicardia, aumento de sudorese, uma bradipneia, uma taquipneia. Ou seja, eu tenho várias coisas sendo alteradas por uma disfunção encefálica no bulbo. Cara, como o nervo acessório sai do bulbo, ele também pode alterar. E por isso é que a gente tem a vinculação aí de dor e de contratura no trapézio relacionada, então, a alterações então, de estresse, alteração de humor, qualquer outra alteração psicossomática. Agora, no elevador da escápula, não. O elevador da escápula ele tem inervação de nervo espinhal. Consequentemente, ele não vai ter esse problema relacionado a estresse. Tá? Então, ele eleva. Como é que a gente faz? Se eu quero diferenciar o trapézio do elevador da escápula, eu vou palpar. Felipe, mas se eu quiser diferenciar o trapézio do elevador da escápula e dos romboides. Só lembrando vocês aqui, ó, os romboides estão aqui. Ó. Vou apagar essa imagem aqui. Como a gente viu lá, onde é que os romboides se inserem? Os romboide menor se insere aqui. O romboide maior se insere aqui. Ó. Só que os romboides, eles fazem assim, ó, eles estão nesse sentido. Não é isso? Tá, então se eu quiser diferenciar, eu vou palpar a escápula. Se eu palpei essa região da escápula aqui, dor, romboide menor, perdão. Se eu palpei, né, a borda média da escápula, a borda medial da escápula, tá? Mas na parte mais média e inferior, eu estou palpando, então, a inserção do romboide maior. Então, a gente tem que fazer, vocês devem ter visto, vocês já viram anatomia, vocês já devem ter visto a anatomia palpatória, só que o que a gente tem que começar a correlacionar agora? O que eu aprendi em anatomia palpatória, o que eu aprendi em anatomia com a clínica. Não adianta nada você decorar, se na hora você aperta e é tudo igual. Tá com dor. Tá com dor o quê? Tá com dor aonde? Então para tudo. Pera aí, eu tenho que parar, pensar e correlacionar. Se a dor é no ângulo superior, elevador da escápula. Se a dor é na borda média da escápula, eu tenho que pensar em quem? Romboide. Se for em cima, menor,
perdão. Se for embaixo, romboide maior. Se a dor, então, ela está mais relacionada com a borda superior da escápula, com a espinha da escápula, com acrômio, eu vou ter que correlacionar com quem? Com o trapézio. Normalmente, o trapézio a gente correlaciona também com quem? Com o estresse. Então, a gente tem várias coisas para a gente estar o tempo todo correlacionando e associando. Beleza?